E é isso aí, a mulherzinha do Google falou, então essa chamada agora está sendo gravada. Hoje é dia 11 de maio, terça-feira. Eu sou o professor Afonso e essa é a aula de História para os nonos anos. Estamos atualmente com 6 alunos online. Eu espero honestamente que entre mais gente para me dar aquela moral, mas se não entrar, tá tudo bem. Se você está assistindo isso pelo YouTube, ok, eu te perdoo dessa vez. A aula de história de hoje está na página número 76, para aqueles de vocês que já têm o livro didático. E aí vale a pena lembrar que você pode pegar o livro didático. Eu acredito que se você estiver usando as atividades impressas, por via das dúvidas, entre em contato com a escola e pergunta qual é a regra. Nem sempre tem livro para todo mundo, por isso que eu acho que nem todo mundo vai poder pegar. Mas você pergunta para o professor Christian, que é o diretor, ou para qualquer um na secretaria, que eles vão te informar direitinho como funciona. Inclusive, se a sua internet estiver com problemas, você não estiver conseguindo fazer as atividades, professor, eu não consigo ver as questões lá nos formulários, ou não consigo enviar o formulário de jeito nenhum. Se você não dá conta, se não funciona, você pode ir na escola e pegar o material impresso. Tudo que tem na plataforma está também disponibilizado em forma de apostila lá no colégio, beleza? Então dá para fazer a atividade ali no papel direitinho, você devolve lá para a escola que eu recebo de volta, corrige, lança sua nota igualzinho, do mesmo jeito. Beleza? Falando em nota, vale dar o aviso, né, que o primeiro bimestre já está fechado, beleza? Eu já lancei todas as notas hoje, inclusive em breve deve ser gerado para vocês o boletim do primeiro bimestre. Eu vou verificar se é possível eu mesmo gerar a tabelinha com o resumo das notas de todo mundo, né? Que aí eu já posto na sala de aula. Eu preciso só confirmar com o diretor se eu posso fazer isso. Se ele liberar, eu coloco ainda hoje à noite para vocês as notas já do primeiro bimestre. Tranquilo? Para você matar a curiosidade aí. Professor, mas eu fiquei com nota baixa, o senhor não lembra? Cara, infelizmente não me lembro. Eu tenho cerca de 500 alunos, quase. São 10 turmas, cada uma com 40 e poucos alunos. É gente pra caramba. E aí, infelizmente, eu não vou lembrar o seu nome diretamente. Entretanto, a dica que eu posso dar é a seguinte: se você fez pelo menos uma das duas atividades avaliativas, e se você acessa a aula ao vivo, faz as atividades extra e tudo mais, para ganhar nota formativa, muito provavelmente você passou. Como assim, professor, passei? Por quê? A atividade avaliativa número 1 valia 4 pontos. A atividade avaliativa número 2 valia mais 4. Isso somam 8. E se você participar das aulas ao vivo e fizer as outras atividades que não são avaliativas, você ganha mais 2 da nota formativa. Isso quer dizer que, se você fizer uma atividade direitinho, avaliativa, e acertar as questões, e tirar 2 na formativa, participar de tudo, você já fica com 6 pontos, já está aprovado. Beleza? Então, faça as duas atividades, porque às vezes a gente erra e tudo mais, mas se você fez uma, e se você participa na plataforma, provavelmente você conseguiu pelo menos um 5. Tranquilo? Só para matar a sua curiosidade. Por via das dúvidas, eu vou tentar disponibilizar as notas bimestrais já para vocês ainda hoje à noite. Tudo bem? Ainda assim, deve sair o boletim direitinho para vocês. Como eu falei já há 15 dias atrás, na nossa última aula ao vivo, esse conteúdo que nós estamos estudando já é conteúdo do segundo bimestre. Você deve ter visto que eu já coloquei lá a primeira atividade avaliativa do segundo bimestre, já está disponível na plataforma. Não deixa de fazer. Lembra que se você faz com atraso, eu posso descontar pontinhos de vocês. Eu fui muito generoso no primeiro bimestre, mas eu não sei se eu vou poder fazer isso todas as vezes, porque às vezes o diretor cobra lá que a gente, né, pegue mais firme e tal. Então, não deixa para a última hora, não deixa a atividade atrasar, porque você pode acabar perdendo nota por isso, tranquilo? Já está lá na plataforma, atividade 1 do segundo bimestre, e vamos estudar para dar conta de fazer. A Maria Fernanda está dizendo, que saco, né, Maria? Nem me fala, cara. Eu preferia 1000 vezes a gente estar em sala de aula, sinceramente. Essa parada de pandemia já me deu nos nervos. Eu estou de saco cheio desse negócio também. Eu estou torcendo todos os dias para que saia a vacina para a gente, para que a gente possa voltar para a sala de aula, porque eu tenho vontade de ver vocês, de ensinar direto, da gente bater papo, trocar uma ideia. Isso tudo é muito legal e eu estou sentindo muita falta. Enfim, por enquanto é isso, né? Para não reprovar, para não ficar sem a nota, fazer as atividades e tudo mais. E eu vou tentar fazer o melhor possível na aula ao vivo para ficar pelo menos alguma coisa divertida. Tudo bem, queridos? Bom, hoje a gente começa o que eu costumo dizer é o conteúdo mais legal de toda a história, de tudo que vocês estudaram no sexto, sétimo, oitavo, nono ano. O conteúdo mais legal, na minha opinião, começa hoje,
que são a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais. E é importante a gente frisar que esse, além de ser um conteúdo muito interessante, ele é um conteúdo muito importante, porque foram esses anos de guerra, tanto da Primeira quanto da Segunda, que deram origem ao mundo contemporâneo como nós conhecemos ele hoje. Então, quando a gente pensa assim, por que os Estados Unidos são tão ricos? A gente vai entender isso estudando as guerras. Por que a nossa arte hoje ela é contemporânea? Por exemplo, por que a música que a gente ouve na rádio é sertanejo, é funk, é música moderna e não música clássica? A gente vai entender isso também nas guerras, porque o mundo mudou tanto com esses dois acontecimentos que aquilo que vinha antes da guerra é notavelmente diferente de tudo aquilo que veio depois. Então, da próxima vez que você estiver ouvindo aquele sertanejo universitário, você pode sim pensar: isso aqui só foi possível por causa da Primeira Guerra Mundial, que mudou drasticamente o mundo. Do contrário, eu estaria ouvindo outra coisa completamente diferente e provavelmente o sertanejo universitário não existiria. Basicamente, nosso mundo nasceu das duas guerras mundiais. Beleza até aí, queridos? E claro, é um conteúdo cheio de violência, tiro, morte, e a gente sempre é mais atraído por isso, né? A gente sempre acha mais interessante, fica mais preso. É por isso que os filmes com mais ação são mais interessantes, não é assim? Então, a gente vai ver muitas cenas aí de tiroteios, de guerras, de explosões, de tanques de guerra, e tudo isso geralmente é mais interessante, né? Então, esse conteúdo é bastante legal por causa disso. Só revisando, então. Na aula passada, lá na última aula ao vivo, a gente estudou os governos do Getúlio Vargas. Eu disse para vocês que o Getúlio ele era um gêniozinho do mal. Sim ou não? O cara foi derrotado na eleição, mas fez uma revolução e entrou no poder à força com arma na mão, né? Em 1930. Aí ele disse: não, em 34 eu vou escrever uma nova Constituição e a gente vai escolher um outro presidente. Eles escreveram a Constituição, só que o presidente escolhido foi ele mesmo. Escolheram ele para continuar presidente, e aí ele ia governar até 38. E aí ele disse: não, quando chegar a 38, eu vou sair do governo e a gente vai eleger outro cara. Só que antes disso, ele criou o Plano Cohen e deu um golpe em si mesmo. Ele derrubou o próprio governo dele, deu um golpe de Estado e criou o Estado Novo em 1937, um ano antes da eleição prometida. Não é isso? O único cara capaz de passar a rasteira em si mesmo para ficar no poder quando era a época de sair é o Getúlio Vargas. É por isso que eu costumo dizer que ele foi o nosso gênio do mal. E ainda algumas pessoas dizem que ele foi o maior presidente da história do Brasil. O Estado Novo ele terminou junto com a Segunda Guerra Mundial. Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, o governo do Vargas também acabou, porque não fazia sentido a gente ter um governo fascista no Brasil depois de vencer o fascismo lá na Europa, né? As pessoas se acostumaram com a ideia de que o Hitler e o Mussolini eram o lado mal da história, eles eram os grandes vilões, nós, os heróis, fomos lá na Europa, lutamos contra esses caras, vencemos a Segunda Guerra Mundial, e aí quando os nossos soldados chegavam de volta, olhavam para o governo do Getúlio e falavam: pô, mas espera aí, isso aqui é igualzinho à Alemanha nazista. O cara governa ditatorialmente, não tem eleição, ele faz marchas na rua com símbolos gigantes do partido e fotos dele mesmo, é igualzinho às coisas que o Hitler fazia. Então, não fazia sentido manter um governo igual ao do Hitler aqui, se a gente foi lá na Europa justamente para matar o Hitler. Estão entendendo? Então, isso tudo a gente estudou na aula passada, mas e a Primeira Guerra Mundial? Como é que a gente já está falando da Segunda se a gente ainda não estudou a Primeira? É porque a gente estava falando do Brasil, estávamos falando dos nossos presidentes, e aí tiramos um pouquinho o foco lá da Europa. Hoje, na nossa aula de hoje, o foco, então, volta um pouquinho de novo lá para a Europa. Esse continente que é tão importante porque é de lá que a gente herda praticamente toda a nossa cultura. A língua que a gente fala é uma língua europeia, as leis que a gente segue seguem as leis romanas, que foi um grande império europeu, e assim por diante. Basicamente, então, a Europa é a origem de toda a civilização ocidental. Por isso a gente estuda tanto a história desse continente. Bom, antes da Primeira Guerra Mundial, logo que o século virou o século XX, né, quando a gente começou 1900, iniciou-se no mundo um período que a gente chama de a Bela Época. Para você ter uma ideia da quantidade de coisas que estavam mudando durante a Bela Época, no Brasil aconteceu a proclamação da República justamente na virada do século, ali em 1889, 10 anos antes. Então, nós deixamos de ser um império e viramos uma república, com eleições, com presidentes, um país moderno mesmo, beleza? E isso não foi só no Brasil.
Durante o início do século XX, algumas pessoas, alguns cientistas fizeram descobertas incríveis. Esses caras descobriram novas aplicações para a tecnologia da eletricidade. Teve um carinha que descobriu que usando a eletricidade você poderia, por exemplo, transmitir mensagens de um país para o outro. Esse carinha inventou o telégrafo. O telégrafo, basicamente, era o avô do telefone, e ele transmitia mensagens por meio de sinais elétricos. Então você consegue usar eletricidade para comunicação. Isso era uma ideia genial, porque, por exemplo, ao invés de mandar uma carta para sua tia-avó que mora lá na outra cidade e essa carta leva 2 semanas para chegar, você manda um telegrama que chega hoje mesmo e aí você consegue falar com a sua tia-avó muito mais rápido, certo? Essas invenções, elas mudaram o mundo, beleza? Mudaram tanto que ficou conhecida como a segunda revolução industrial. Ou seja, foi quando a gente passou a usar máquinas como o automóvel. Os carros foram criados nessa mesma época, beleza? O século XX, então, gerou na população um sentimento geral de otimismo, da modernidade, do mundo novo e feliz e só coisa boa aparecendo, beleza? Então a gente tinha artes novas, a gente tinha novos pintores, estilos novos de dança surgindo. No Brasil, no início do século XX, os estudiosos da música começaram a arquitetar o samba. Matheus Borges quer entrar e não é confirmado. Deixa eu tentar permitir ele aqui. Matheus Borges. Cadê você, Matheus Borges? Sumiu. Ok, se ele tentar de novo, eu falo com ele. Aí, Matheus Borges. E aí, Matheus? Eu fiquei preocupado de te aceitar porque você estava no e-mail pessoal, e aí a gente recebeu uns avisos aí de uma galera que estava zoando umas aulas ao vivo, colocando umas bobagens no chat e tal. Que bom que você entrou com o e-mail correto dessa vez. Pois bem, então o sentimento no início do século XX era de otimismo, né? O mundo estava mudando para melhor, né? No Brasil a gente começou a criar o samba, que lá no início era uma mistura estranha de música clássica com instrumentos de orquestra misturados com cultura tradicional africana, com o batuque e aquela coisa toda. Então essas inovações começaram a aparecer no início do século XX. Por isso a gente chama então isso aí de a Bela Época. E o título do slide aí está escrito em francês, porque na França nós tínhamos muita cultura sendo criada no início do século XX. A França, como sempre, era um polo cultural. Para você ter uma ideia, foi nessa época que o Santos Dumont, por exemplo, criou o avião. O ser humano voou pela primeira vez durante a Bela Época. Beleza? Outras inovações tecnológicas, além das que eu falei, incluem o cinema, o automóvel, os tanques de guerra, o avião militar e a metralhadora automática. Você está vendo que nem todas essas invenções são arte. Nem todas essas invenções são coisas boas, como o cinema. A gente tem metralhadora automática, né? Então, isso também gerava um sentimento duplo na cabeça das pessoas. Por quê? Enquanto você tinha boas inovações, como a Semana de Arte Moderna que aconteceu aqui no Brasil no início do século XX, você tinha também novas armas muito perigosas sendo inventadas. O tanque de guerra era uma coisa que assustou um monte de gente. Quero dizer, não dá mais para você dar um tiro no soldado se ele estiver dentro do blindado e esse cara tem um canhão enorme apontado para o adversário dele. O que será que esses caras querem com esse tipo de invenção? Né? A gente está todo mundo em paz, está todo mundo tranquilo. O que esses caras querem inventando tanque de guerra? Então, um sentimentozinho de desconfiança estava ali junto com o sentimento geral da Bela Época. Daí que se você vai ver pintores dessa época, por exemplo, o Pablo Picasso, a pintura dele vai ter características modernas, inovadoras, mas tem algo de depressivo, tem algo de preocupado, tem algo de triste na pintura do cara, porque ele diz, o mundo está muito bonito, tem um monte de coisa nova surgindo, mas, ao mesmo tempo, pode aparecer uma guerra a qualquer momento, porque tem um monte de arma nova surgindo também. A Europa estava enriquecendo, países europeus estavam ficando cada vez mais ricos, porque as colônias na África e na Ásia estavam tornando o continente próspero. O neocolonialismo estava a todo vapor, eles pegavam carvão da África, pegavam borracha lá da Ásia, né? E assim por diante. Então, a Europa estava enriquecendo muito graças ao neocolonialismo. Para os africanos e asiáticos, claro, essa época não foi tão bela assim, né? Os caras estavam lá sendo explorados, colonizados e assim por diante. Como sempre na história, claro, África, América do Sul e Ásia só se lascam, não é isso? A gente que é do terceiro mundo só se dá mal. Vamos ver se a gente consegue mudar isso aí em breve, não é? Enfim.
Então, essa época não foi tão bela para os colonizados, mas o fato é que as colônias europeias tornavam o continente europeu cada vez mais rico. E nas artes, as novidades também eram muitas. O modernismo começava a tomar espaço. A gente no Brasil tinha pintores internacionalmente famosos fazendo sucesso, como Tarsília do Amaral, com aquele estilo totalmente inovador, nunca antes visto, de representar emoções por formas quase abstratas. Não é isso? Então, eram inovações, eram ideias novas que representavam um pensamento novo na cabeça das pessoas. O mundo estava se transformando. Beleza? Se eu estiver indo rápido demais, se você não tiver entendido alguma coisa, ou se você quiser fazer algum comentário aí, pode clicar no botãozinho de levantar a mão, ou só abre o seu microfone e fala aí comigo que eu permito, beleza? Sei lá, me dá essa moral aí, participem, tranquilo? Bom, uma das ideias novas que estava surgindo na cabeça das pessoas na bela época era a ideia do nacionalismo. Não quer dizer que o nacionalismo não existisse antes, a ideia de uma pessoa se identificar com a terra onde ela vive não era uma novidade, mas o nacionalismo no século XX ele começou a assumir formas mais extremas. As mulheres estavam começando a participar mais da política, as alianças entre os países começaram a ser feitas, as democracias começavam a surgir, e, como eu falei, a ameaça de guerra era constante, porque tinha um monte de armas novas sendo inventadas, então os países começaram a organizar alianças entre si, a dizer, olha, eu estou aqui no Brasil, a gente fala português, é uma língua latina, a gente come arroz e feijão, feijoada, ou a Argentina, a gente é parecido, cara. Vocês falam espanhol, que é parecido com o português aqui, a gente é vizinho e tal. Vamos fazer uma amizade. Eu compro e vendo coisas de vocês aí, a gente faz uns acordos e se acontecer algum problema, a gente um ajuda o outro. Eu mando meu exército para te ajudar, você manda o exército para me ajudar. Pode ser. Essa é uma política de alianças. Os países faziam alianças entre si em casos de agressão externa. Beleza? E aí é importante você entender o conceito de ideologia. A ideologia nada mais é do que uma ideia aplicada à política. Como assim, professor? Bom, pegue qualquer ideia. Por exemplo, eu acho que as pessoas são iguais. Um deputado tem que ser tratado igual um lixeiro quando for na padaria, por exemplo, né? O padeiro tem que tratar os dois muito bem. Ele não pode tratar o deputado bem e tratar mal o lixeiro, por exemplo. Ambos são pessoas respeitáveis. Essa é uma ideia, certo? Quando eu aplico essa ideia à política, eu vou ter algumas vertentes políticas que concordam com essa ideia. Vão dizer, realmente, as pessoas são iguais, então a gente tem que cobrar mais imposto para ajudar os mais pobres, para que eles fiquem mais parecidos com quem é mais rico, que tenham acesso a escolas melhores e tudo mais. E aí você começa a tirar políticas. Quando você aplica uma ideia a uma realidade política, ela se torna uma ideologia. Infelizmente, nem toda ideologia é tranquila como a igualdade entre as pessoas, igual o exemplo que eu dei. Tem algumas ideias que são absurdas. Por exemplo, na Alemanha, tinha a seguinte ideia: o povo judeu é um povo composto basicamente por ladrões que entra nos países e rouba o dinheiro e enriquece às custas dos outros. Isso é uma ideia bem preconceituosa, muito racista, mas é uma ideia. E várias pessoas lá na Europa pegavam essa ideia e aplicavam a política, criando ideologias antissemitas, por exemplo, que não gostavam de judeus. Então, os judeus, esse povo que é perseguido desde lá de Roma antiga, desde a Babilônia, continuava ainda sendo perseguido também no século XX. Muitos países não aceitavam judeus em suas terras. Beleza? Assim como é hoje em dia, se você visitar países como Emirados Árabes Unidos ou a própria Arábia Saudita, esses países não permitem que judeus façam residência nesses lugares. O povo judeu é um povo que ainda é perseguido até os dias de hoje. Beleza? Então, essas ideologias não representavam sempre inovações positivas, não eram sempre coisas boas, mas o nacionalismo começa como algo positivo. Você se identifica como brasileiro e você ama o seu país e vai fazer de tudo para que ele seja bom. Alguém cancela essas pessoas, sério, o senso foi embora. Cancela quem? Ah, os antissemitas, você quer dizer? Pois é, ainda existe, sabe, Maria? E, tipo, por mais que a gente estude, adquira cultura, veja filmes e leia livros e tal, dizendo, olha, o judeu é só mais uma pessoa diferente, né? Ele só tem uma aparência, né? Tipo, de judeu, pô. Ele veio lá de Israel e tal, é só uma pessoa diferente, né? Existem países ainda que têm essa carga cultural e ideológica muito triste, né?
não só de perseguir judeu, o judeu foi um exemplo, né, porque no século XX eles sofreram muito, mas você tem lugares que não se dão, onde as pessoas não se dão bem com negros, por exemplo. Nos Estados Unidos, até hoje em dia, você tem bairros de negros e bairros de brancos, esse separatismo, né, essa coisa horrorosa, que é racismo pura e simplesmente, né? E é uma droga. Queria poder tomar, quem dera fosse fácil só cancelar as pessoas, né? Tipo, ó, deixa de existir isso aí, né? Seria mais fácil se fosse assim, mas infelizmente a estupidez é algo que dura muito tempo, né? Pois bem, nacionalismo, então, é aquela ideia de que você não é só uma pessoa, você é uma pessoa do seu país. Vou dar um exemplo de pensamento nacionalista. Eu não sou só o Afonso, eu sou Afonso, um brasileiro. Eu adoro churrascão, feijoada na sexta-feira, com arroz com feijão todos os dias e eu escuto sertanejo raiz. Quer alguma coisa mais brasileira do que isso? Isso, vamos dizer, coloca em mim uma aparência de parte de um grupo, sabe? O Afonso não é só uma pessoa, ele faz parte desse grupo de pessoas que representa muito bem o que é o Brasil, por exemplo. Isso aí é o nacionalismo, e a princípio não é uma ideologia ruim, mas pode se tornar extremo, como a gente vai ver aí nas próximas páginas. Bom, na Europa existiam, durante o início do século XX, os grandes impérios. Esses grandes impérios, eles tinham raízes muito antigas, ainda na Idade Média, e basicamente um império é um grande território de terra, são países muito grandes e que são conquistados por meio de guerra. Ou seja, esses países eles guerreiam contra outros, conquistam outros países e crescem. Os impérios eles crescem, beleza? Os maiores impérios da Europa nessa época eram a Áustria-Hungria, que você está vendo aí de laranja no mapa, o Império Alemão, que é a parte roxa do mapa, que inclui aí onde hoje fica a Alemanha e a Polônia, por exemplo, e partes ali da Bielorrússia, a Prússia, que a gente chama essa região, e o Império Russo, que é a parte rosa ali no cantinho da imagem. Esses grandes impérios, eles tinham muitas terras, muitas colônias, muitas riquezas, beleza? E claro, como se não bastasse ser rico, poderoso e com um exército gigante cheio de armas, esses caras, eles também eram nacionalistas. Ou seja, não basta ser um cidadão do Império Alemão, você tem que ser um alemão orgulhoso, porque a Alemanha é melhor do que todos os outros. Não basta você ser um italiano, por exemplo. A Itália é melhor do que os outros países, então você tem que se orgulhar de ser italiano. Esse é meio que o sentimento geral na Europa do início do século XX. E é por causa desse sentimento de nacionalismo exagerado que eu disse para vocês que a bela época não foi tão bela assim. Nem tudo era otimismo, nem tudo era tranquilidade. Beleza? Bom, acontece então que no meio dessas tensões de nacionalismo, de políticas de aliança, fala, ó, você é meu amigo, beleza? O Império Austro-Húngaro chega ali, né, pro Império Alemão e fala, ô, Alemanha, é o seguinte, se alguém atacar a gente, você ataca os caras, beleza? A gente é brother aí e tal. É tipo colega no colégio, sabe? Você vê o seu melhor amigo levando um soco no colégio, você vai lá e entra na briga, é ou não é? Isso é a política de alianças. Então, se alguém bater na Alemanha, a Áustria vai ajudar. Se alguém bater na Itália, o Império Otomano vai participar também. E assim por diante, beleza? E acontece que tinha um país, uma região lá na Europa, que está marcadinho de vermelho aí, não sei se você está conseguindo ver, mas fica ali no leste europeu, pertinho de onde hoje é a Grécia. Essa região é a região dos Balcãs. É uma região onde ficam países como a Sérvia, a Romênia e a Bulgária. Esses países são países balcânicos. E acontece que, no início do século XX, essa região era parte do Império Austro-Húngaro. Fazia parte do Império da Áustria e da Hungria. E esses países eles queriam independência. Eles diziam: não, a gente não quer ser parte do império, a gente foi engolido aqui por esse império gigante, mas a gente quer ser um país, eu quero ser só a Sérvia, eu quero ser só a Romênia, eu não quero fazer parte do império húngaro, entendeu? Austríaco. Não quero fazer parte de um império, eu quero só ser o meu país, eu quero independência. E aí, claro, o Império Húngaro, o Império Austro-Húngaro dizia: não, não, independência é coisa nenhuma, vocês são parte nossa e vão obedecer o imperador aqui, cala a boca aí, que a gente é que manda. Tá entendendo? E aí o Francisco Ferdinando, que era o filho do imperador, lá da Áustria-Hungria, foi visitar a Sérvia. Ele estava lá porque a Sérvia era parte do império e tal, né?
chegou lá para falar com a população, falar, calma, olha, eu sou o príncipe, eu sou filho do imperador, continuem parte do império, que o império vai ser legal com vocês, a gente, né, ajuda vocês aqui, a gente vai construir cidades novas e tal, não sei o que, aquelas promessas de político, né? E alguém matou o cara. Tinha um grupo sérvio que lutava pela independência da Sérvia, chamado Mão Negra, era o nome do grupo terrorista, e um desses caras, um membro desse grupo, assassinou, deu um tiro no Francisco Ferdinando, que era o filho do imperador da Áustria-Hungria. E aí foi um problema sério. Por quê? Primeiro, o mundo estava todo amarrado em políticas de alianças. Um era amigo do outro, que era amigo do outro, que era amigo do outro. E aí, como se não bastasse, mataram o filho de um imperador, cara. O cara era, tipo, herdeiro do trono. Imediatamente, o Império Austro-Húngaro declarou guerra para a Sérvia. Falou, ah, é? Então, a gente vai declarar guerra a vocês. Em 1914, o Império Austro-Húngaro declarou guerra contra a Sérvia, que era parte do Império Austro-Húngaro, mas era uma região meio que, né, que estava se separando ali. Então ele falou, ah, é guerra, então a gente vai pegar arma, tanque, vamos mandar lá e tal, e vamos acabar com vocês. Vocês mataram o nosso príncipe. Basicamente, o assassinato do herdeiro que vocês estão vendo aí representado na imagem foi o principal motivo para o início de toda a Segunda Guerra Mundial. E isso foi motivado principalmente pela política de alianças. Como eu estava falando anteriormente, cada um dos países tinha prometido ajudar os seus aliados em um caso de agressão. E acontece, então, que a Áustria-Hungria declarou guerra, ou seja, ia agredir um país. O que será que aconteceria no mundo com essa agressão se iniciando? Bem, a Inglaterra chegou lá e falou, beleza, ô Sérvia, a gente vai te ajudar nessa parada aí, vocês tinham que ser independentes mesmo, a Áustria-Hungria não tem que ser um império, não, a Sérvia merece ser independente. Então, a Inglaterra vai ajudar a Sérvia na luta contra a Áustria-Hungria. Bom, a Inglaterra declarando guerra à Sérvia, guerra à Áustria-Hungria, apoiando a Sérvia, o Império Alemão chegou lá e falou, bom, a Áustria-Hungria são os meus amigos, cara. Se vocês da Inglaterra vão bater neles, então a Alemanha declara guerra à Inglaterra. E a Alemanha declarou guerra à Inglaterra porque era aliada da Áustria-Hungria que estava envolvida com a Sérvia. E aí a Rússia falou, opa, ninguém pode bater na Inglaterra não, porque eu vendo carvão para os caras, e aí a gente tem um acordo aí, se você vai bater na Inglaterra, então a Rússia vai bater em você. A Alemanha vai bater na Inglaterra, então a Rússia vai bater na Alemanha. Beleza? Eita, a Rússia era gigantesca, é um império enorme, um dos grandes impérios europeus, e estava entrando na guerra. E aí o Império Turco-Otomano, que eram os turcos lá eles tinham um grande império ainda na época, que ia desde a Turquia até o norte da África, eles se aliaram à Alemanha. Falaram, não, peraí, vocês vão bater na Alemanha aqui, a Alemanha está me ajudando aqui, meu império e tal, o Islã, né, a parada toda, Império Turco-Otomano, a gente é amigo da Alemanha, se a Rússia vai bater na Alemanha, então nós da Turquia vamos bater aí na Rússia, tranquilo? E aí a França foi lá e falou, ô Turquia, vocês estão doidos? Vocês vão bater na Rússia? A Rússia é meu brother aqui, os caras investiram em Paris, ajudaram a construir um esgoto, um monte de coisa aqui na indústria do país e tal. Se a Turquia vai bater na França, então a gente vai. Se a Turquia vai bater na Rússia, então a França vai bater na Turquia. Vocês estão entendendo como é que é? Tá parecendo uma briga de bar. Um declara guerra ao outro, ao outro, ao outro, ao outro, sem fim, porque todos os países do mundo estavam amarrados de alguma forma. Para você ter uma ideia, o Brasil tinha acordos com a Inglaterra para empréstimos e industrialização. E a gente acabou dando apoio aos ingleses, por meio ali de soldados, de armas e tal, na Primeira Guerra Mundial. Até a gente, que estava longe da parada, entrou na briga de bar porque todo mundo foi arrastado para o conflito. O mundo inteiro acabou se envolvendo, direta ou indiretamente, por culpa da política de alianças. Beleza? Professor, Então, algum país se deu bem nisso aí? Tipo assim, vou vender arma pros dois, aí eu ganho dinheiro. Algum país? teve, sim, tem muitos países espertos. A Suíça é o país mais esperto de todos, porque a Suíça nunca se mete em guerra. Eles não entraram na Primeira Guerra Mundial e também não entraram na Segunda. A Suíça ficou neutra nas duas guerras. E a Suíça vendia armas e oferecia apoio de soldados para quem pagasse mais. Os mercenários suíços, eles eram famosos desde a Idade Média. A Suíça é o país mais armado do mundo. Todos os homens de maior idade lá na Suíça têm permissão para ter armas em casa.
Então, para você ter uma ideia, a Suíça tem mais armas do que os Estados Unidos, proporcionalmente falando, né? Se a Suíça fosse do tamanho dos Estados Unidos, eles seriam mais armados do que os americanos. Então, os suíços eles eram famosos por isso. E aí eles diziam, não, a gente vende essa arma aí, ó, vocês querem? A gente vende. Aí vendia para a Alemanha, vendia para a França, vendia para a Inglaterra. Os suíços ganharam um monte de dinheiro com essa história. Então, respondendo a pergunta, teve alguém que ganhou dinheiro? Teve. Os malditos suíços enriqueceram com a guerra. Beleza? Então, o mundo inteiro se envolveu, direta ou indiretamente, nessa parada, porque parecia uma briga de bar. Tava um prometendo ajudar o outro, até que mataram o príncipe e foi como uma bola de neve que só cresceu. Tranquilo? Foi basicamente um efeito dominó. E aí, claro, declarou guerra. O que, que vai acontecer? Bom, a Alemanha tinha declarado guerra à Inglaterra ali, né, e tal. Um país declarando guerra ao outro, o que, que a gente vai fazer? Opa, ninguém pode invadir a Alemanha. A gente precisa fechar o nosso país para que o inimigo não entre. Então aí entra a trincheira. A trincheira foi a estrutura mais importante de toda a Primeira Guerra Mundial. Vocês estão vendo aí na imagem uma trincheira alemã. Eu sei que é da Alemanha por causa do capacete. O capacete da Alemanha tinha uma ponta em cima, é o espigão que eles chamam. Tinha uma pontinha em cima no capacete deles. E esse era o uniforme alemão. Beleza? Deixa eu acender a luz aqui que tá ficando meio escuro. E aí o que acontece? Ninguém pode invadir a Alemanha, a gente precisa fechar o país. Então, lá onde fica a divisa, lá na fronteira do país, a gente cava buracos bem compridos, estruturas gigantescas ali, e coloca soldados ali dentro do buraco. Professor, mas não tem nada a ver isso de buraco. Para que colocar os soldados no buraco? Nada a ver isso daí. Bom, se você está em cima do chão mesmo, mirando em alguém, e esse cara está do outro lado, em guerra, apontando uma arma para você, ele tem todo o seu corpo para acertar, né? Ele pode mirar nas suas pernas, no seu peito, na sua barriga, é ou não é? Você é um alvo grande. Agora, quando você entra num buraco embaixo da terra, você pode deixar só a sua cabecinha olhando e apontar a arma por cima da trincheira, igual eles estão fazendo aí na imagem. Isso reduz o seu tamanho e deixa muito mais difícil alguém te acertar. Desse jeito, então, as trincheiras serviam para proteger os soldados. E acontecia que eles ficavam meses nessas trincheiras, porque a Primeira Guerra Mundial, ela não foi uma guerra de avanços. Os impérios, eles não invadiam uns aos outros lá na Europa. Basicamente, eles ficavam entrincheirados, um de frente para o outro, trocando tiros e jogando bombas e tudo mais, mas sem que um avançasse muito sobre o outro. Foi mesmo uma guerra de trincheiras. Quem eram os lados da Primeira Guerra, então? De um lado, a gente tinha a Tríplice Aliança, que eram aí os grandes impérios, né? Principalmente o Império Austro-Húngaro, o Império Alemão, o Império Turco-Otomano, a Tríplice Aliança. E do outro lado, nós tínhamos a Tríplice Entente, que representavam aí o mundo livre, né? Era a Inglaterra, a França e o Império Russo, que eram as pessoas que estavam ali lutando contra os grandes impérios, vamos dizer assim. Hoje em dia, a gente costuma dizer que a Tríplice Entente era o lado bom da história, porque a Alemanha e a Áustria-Hungria foram considerados o lado mal da história, eram os vilões. Claro que a história não é uma história em quadrinhos, então isso aí tudo vai ter grandes estudos sobre o assunto e a gente sabe que é uma divisão bastante idiota. A gente dizer, a Alemanha foi uma malvadona na guerra. Claro que não. A Rússia também fez horrores, a Inglaterra também deu tiro e matou gente do mesmo jeito. Beleza? Mas basicamente, esses eram os dois lados, a Tríplice Aliança de um lado e a Tríplice Entente do outro. Ambos entrincheirados embaixo da terra, ali nos buracos e tal, trocando tiro uns contra os outros. As trincheiras eram tão grandes que elas tinham estruturas lá dentro. Tinham restaurantes, dormitórios, lugares onde os soldados iam dormir de noite para descansar. Eles passavam meses ali. Agora, imagina como era a qualidade de vida desse soldado, por exemplo, se chovesse. Quando chovia, a água ia toda para dentro das trincheiras. Então era muito comum esses soldados ficarem doentes. Às vezes os membros deles congelavam quando chegava o inverno no meio da guerra, porque esfriava tudo, estava tudo úmido ali dentro, e aí os pés congelam, eles tinham que amputar o pé. A qualidade de vida desses soldados era horrível. Tem vários relatos da guerra de soldados que escreviam diários dizendo coisas horríveis que eles tinham que fazer. Por exemplo, o amigo do lado levou um tiro lá na cabeça, explodiu uma bomba, matou ele. Você vai colocar o corpo dele aonde, se está rolando o tiroteio? Ele vai ficar ali do seu lado da trincheira até você conseguir a oportunidade de tirar. Então você está ali no meio dos cadáveres, cheio de doença, trocando tiro com os caras. A trincheira era um ambiente insalubre, realmente absurdo de se viver. E tem um detalhe:
No meio da guerra, surgiu uma pandemia. Você consegue imaginar? Você acha que está ruim a pandemia agora, do jeito que está? Um monte de gente doente, um monte de gente morrendo aí, tossindo até morrer no hospital e tal? Pois é. No meio da Primeira Guerra Mundial, surgiu a gripe espanhola, que descobriram depois era o mesmo vírus da gripe H1N1 que existe até hoje, está aí por aí ainda, apesar de já ter vacina, é uma doença que ainda existe, né? A gripe espanhola, no meio dos combates e também longe deles, lá nas grandes cidades europeias, muitas pessoas começaram a morrer de uma doença que ainda era desconhecida. Você pegava sintomas de gripe, ficava com febre, com tosse e tudo mais, e daqui a pouco piorava, piorava e morria. E muitas pessoas morreram. Só que nenhum país queria assumir. Quando perguntava, ô Alemanha, tem gripe espanhola aí? Os alemães diziam, não, não, nós alemães somos muito fortes, a gente não fica doente, não. Isso daí é doença para matar em inglês. E aí perguntavam para a Inglaterra, ô Inglaterra, tem gente aí com gripe espanhola, vocês estão ficando doentes também? Qual é o tamanho desse problema? E aí os ingleses diziam, de forma alguma, nós ingleses somos ricos, poderosos e muito fortes, a gente não fica doente, não. A gente está aqui para matar alemão, nada de morrer de gripe, não. Eles não assumiam o tamanho do problema, porque eles diziam, a guerra é mais importante. No fim das contas, a gripe espanhola matou 1 em cada 4 pessoas do mundo inteiro. Consegue imaginar um negócio desse? Imagina 4 pessoas aí. Você, sua mãe, seu pai, seu irmão, beleza? 4. Um deles morre de gripe. No mundo todo, essa realidade. A gripe espanhola foi a maior pandemia da história da humanidade. Ela conseguiu ser pior do que a peste negra na Idade Média, por exemplo, que apesar de ter matado um monte de gente na Europa, não se espalhou, por exemplo, para a América. Acontece que no século XX, a gente já tinha pessoas viajando de um lado ao outro do mundo, então teve casos de gripe espanhola nas Américas, teve casos de gripe espanhola na Austrália e assim por diante. Então, 1 em cada 4 pessoas do mundo morreu de gripe espanhola. É por isso que a gente fica tão desesperado quando começa uma pandemia, por exemplo, de Covid. Não, fica todo mundo em casa, bota máscara, vai vacinar e fica todo mundo com medo, porque pandemia é parada séria. Se você não faz nada sobre o assunto, morre um monte de gente mesmo. Beleza? Então, os países europeus não assumiam ter um problema de saúde pública para não parecerem fracos diante dos seus inimigos. Vocês estão vendo aí uma foto lá dos anos 20, né? Durante a guerra ali, pessoas usando máscaras de tecido para evitar pegarem a doença. Isso há 100 anos atrás. Beleza? E aí, no meio da Grande Guerra, como é que era, né, a situação de conflito com doença, com tudo? A Primeira Guerra Mundial ela foi o conflito mais sangrento da nossa história. Como eu falei para vocês, tinham armas novas na parada. Nem todo mundo sabia como lutar contra um tanque de guerra, contra uma metralhadora automática, então muita gente morria. Ainda não existia o conceito de crime de guerra. Hoje em dia, por exemplo, vamos supor que o Brasil entre em guerra contra a Argentina. Os soldados do Brasil não podem atirar e jogar bombas em hospitais, por exemplo. O hospital é um alvo civil, e se o Brasil fizer isso, o mundo inteiro vai entrar em guerra contra o Brasil porque ele cometeu um crime de guerra. Beleza? Então, existe algo como crime de guerra, coisas na guerra que você não pode fazer. Você não pode matar crianças, você não pode bombardear hospital, você não pode. Tem regras. A guerra é um conflito cheio de regras. Mas na Primeira Guerra Mundial, essas regras ainda não existiam. Então, o nego ia lá para a linha de frente matar os inimigos com lança-chamas, cara. Tinha acabado de inventar o lança-chamas, vamos tocar fogo nesses caras, vamos matar o inimigo queimado vivo. Imagina um negócio desse. Armas químicas eram muito utilizadas. Vocês estão vendo na foto aí os soldados com máscaras de gás, porque a utilização de gás mostarda era muito comum. É um gás que você respira e ele derrete os seus pulmões. E era usado como uma arma. Os caras pulverizavam esse gás nos inimigos lá, e aí não tinha regras contra isso. Não era crime de guerra, você pode fazer o que quiser. Nas trincheiras, milhares de pessoas morriam de doenças, infecções, de ferimentos, e além disso, essas ideias modernas que a gente tem até hoje, como eu falei, elas se impuseram à força, porque elas diziam, olha, tá vendo essa guerra horrível, tá vendo todo esse horror? Veio do mundo antigo. A gente precisa de coisas novas, de políticas novas, de república, a gente precisa de socialismo, a gente precisa de comunismo, de ideias novas que nos tirem dessa coisa antiga que gerou o horror da Primeira Guerra Mundial. Tá entendendo? É assim, como eu falei para vocês, que surge o mundo contemporâneo. Quando a gente pensa, por exemplo, o Brasil hoje poderia ser uma monarquia, a gente poderia ter um rei, um imperador. A maioria de vocês vai pensar, meu Deus,
que coisa nada a ver, o Brasil, o rei, quem ia ser o rei do Brasil? Que ideia idiota. A gente se acostumou a pensar nessa ideia como idiota, porque era desse jeito que o Brasil era, com o rei, com o imperador, antes desse horror acontecer. Então a gente associa uma coisa à outra. Fala, ó, essa parada de rei é tão ruim que a guerra aconteceu nessa época. Tá entendendo? Ah, professor, quer dizer que o Brasil poderia sim ser uma monarquia? Sim, poderia. Nós temos a família herdeira do Dom Pedro II aí, e se a população pedisse por meio de plebiscito, nós poderíamos sim voltar a ser uma monarquia igual a Inglaterra é hoje, tendo a rainha lá normalzinho, beleza? Então, as ideias normais, modernas e tudo mais foram impostas por meio da ideia de guerra, beleza? A guerra virou propaganda política. E como é que essa Primeira Guerra Mundial acabou, então? Ela durou 4 anos, foi de 1914 até 1918, e essa guerra acabou no meio de uma epidemia. A gripe espanhola ela matou 1 em cada 4 pessoas do mundo todo, como eu já tinha dito antes. Quando a guerra acabou, quando eles assinaram tratados de paz, a Alemanha tinha sido o grande vilão. Porque quem inventou a arma de gás que derretia os pulmões? A Alemanha. Quem inventou o lança-chamas que queimava o soldado vivo? A Alemanha. Quem inventou os tanques de guerra lá fazendo? A Alemanha. Rapaz, Alemanha, você apelou na guerra, Alemanha. E a Alemanha foi lá e falava, não, mas peraí, quem começou a guerra foi a Sérvia. Não foi a Sérvia que matou o príncipe lá e tudo mais? E aí o mundo inteiro falou, não, a gente não quer nem saber. Vocês, alemães, apelaram, são poderosos demais, fizeram armas poderosas demais, e a gente não quer tanto poder nas mãos de um império. Vocês da Alemanha não vão mais ser tão poderosos. O mundo inteiro, então, culpou a Alemanha, disseram, olha, foi culpa de vocês, vocês é que fizeram essa guerra ser tão horrível, então agora vocês perdem as colônias, desmancharam a Alemanha, tiraram as terras dela, a Alemanha ficou só um pedacinho pequeno de terra, e não é mais um império, não tem mais um imperador da Alemanha. Agora é uma república, vai ter um presidente, e quem vota nesse presidente são os franceses. A Alemanha não vai escolher quem vai ser o presidente do país. Vocês percebem como isso é humilhante? Como se não bastasse isso, a Alemanha estava quebrada, porque guerra é um negócio que custa caro, cai uma bomba, explode a cidade, você não tem onde trabalhar mais. Então a economia tinha acabado. E aí começou a surgir problemas de prostituição, degradação moral, hiperinflação, as pessoas doentes ainda de gripe espanhola morrendo na rua. A Alemanha foi completamente destruída depois da Primeira Guerra Mundial. Destruída e humilhada. Do Império Alemão, ela se transformou na República de Weimar. Weimar é o nome de uma cidade, onde ficava lá o governante da República, e aí ela teve que aceitar esse governo humilhante. As filhas das famílias, né? Eu tenho uma filha aqui de 20 e poucos anos, ela vai ter que se prostituir para a sua família ter o que comer. A prostituição ela ficou assim, rompante lá na Alemanha da República de Weimar. Era uma coisa extremamente comum abrirem novos e novos bordéis nas cidades. Inclusive, tem vídeos que mostram pessoas do mundo inteiro indo fazer turismo sexual na Alemanha, porque era o país do mundo que tinha mais prostitutas, porque as pessoas estavam querendo sobreviver. Terrível, né, Maria Fernanda? Que droga, né? Então, esse sentimento de humilhação da Alemanha foi muito profundo. Os pais viram suas filhas se prostituírem, os seus trabalhos não davam mais dinheiro. A Alemanha foi completamente destruída porque foi considerada culpada, e nem foi ela que começou a guerra. Quem começou foi a Sérvia, que no fim das contas ainda ganhou a independência, porque o Império Austro-Húngaro deixou de existir, eles perderam a guerra. Então, a Sérvia ganhou a independência, eles mataram o príncipe lá e se deram bem no fim das contas. Quer dizer, eles começaram a bagunça toda e no fim ficaram bem. A Alemanha ficou possessa de raiva, os alemães ficaram desejosos de vingança quando a guerra acabou. Então, esse sentimento de vingança, ele só crescia entre os alemães que começaram a viver no meio desses problemas, beleza? E aí acaba a nossa aula de hoje, este é o fim. Ou será mesmo? Será que os alemães iam deixar essa parada desse jeito mesmo? Alguém aí sabe quem é esse alemão dessa foto? E o que as pessoas estão fazendo ao redor dele levantando as mãos desse jeito? Hitler! Isso, Matheus. Esse alemão do bigodinho é o Adolf Hitler. Ele era um herói. Acertei por causa do bigodinho. Pois é. Ele era um herói da Primeira Guerra Mundial, ele foi para a trincheira, ele lutou lá, ele sobreviveu, uma granada explodiu perto dele, ele foi para o hospital, mas ele sobreviveu. E ele falou, cara, eu não sobrevivi à guerra
para ficar na Alemanha destruída desse jeito. A gente vai ter que fazer alguma coisa a respeito dessa situação. Mas isso daí é conteúdo para a próxima aula, quando a gente vai estudar o governo do Hitler. Quem foi esse cara e como ele conseguiu tirar a Alemanha desse buraco em que a Primeira Guerra deixou ela. Queridos, vocês têm algum problema, alguma dúvida, algum choro, algum trauma? Professor, volta no slide, sei lá, tem alguma coisa que você perdeu, que queira conversar aí? Fique à vontade. Nadinha. Parece que todo mundo tá em silêncio. Tá todo mundo meio sonolento. Amiguinhos, fiquem de olho. Carlos disse que está tranquilo. Beleza, Carlos. Fiquem de olho na atividade de vocês, que já está postada na plataforma, beleza? A atividade número 1 do segundo bimestre já está lá. E a atividade número 2 vai ser sobre esse tema que a gente começou a estudar hoje, Primeira e Segunda Guerras Mundiais, inclusive o governo do Hitler. Então, preste bastante atenção na plataforma, fica de olho lá nas atividades, não vai perder a data, beleza? Porque já é nota do segundo bimestre. Amiguinhos, no mais a nossa aula só vem até aqui, vou interromper a gravação. Tchau para vocês do YouTube, beijos.